Dito isso, feito esses avisos aí necessários, um pouquinho mais longos do que o normal, quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 3, a partir do verso de número 8. Efésios, capítulo 3, a partir do verso de número 8. À medida que você for encontrando, eu vou pedir para que você se coloque de pé. Nós leremos a palavra de modo reverente, reconhecendo que é a palavra de Deus. Então, escute a palavra do Senhor com fé e de modo atento nesse momento. Efésios capítulo 3, a partir do verso 8, diz assim: A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo, temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Curve a sua cabeça, vamos orar. Espírito Santo, rogamos que o Senhor guie a sua igreja pela tua palavra e nos dê condições de recebê-la com fé e viver de acordo com a tua verdade revelada. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós oramos. Amém. Pode se sentar, meu irmão. Você conhece o mito de Pigmalião? Já ouviu falar desse personagem da mitologia grega? Personagem não tão conhecido, ele foi descrito por um poeta romano chamado Ovídio como sendo um artesão que em um determinado momento se propôs a esculpir uma mulher ideal. E o que aconteceu é que ao esculpir essa mulher ideal, Pigmalião se apaixonou pela sua própria obra. O que é fácil, né? Se apaixonar por uma mulher ideal é fácil. É mais fácil do que se apaixonar por uma mulher real. Uma mulher ideal, de pedra, ela não vai te causar problemas. Ela não vai reclamar com você. Ela não vai reclamar do futebol que você assiste na quarta-feira. Ela não vai reclamar que você deixou a toalha molhada em cima da cama. Não vai. Mas ela também não vai expressar amor. É apenas um pedaço de mármore frio e sem vida. Amar coisas idealizadas é muito mais fácil do que amar coisas reais. É muito mais fácil amar uma ideia que existe só na nossa mente, mas que não possui um contraponto no mundo real, que é impossível de amar no mundo real. Nós temos a tendência de amar ideias, de amar ideais. Há pessoas que amam ideais de sociedade, ideais políticos, vários tipos de ideais. Mas há um grande risco para nós, quando nós transferimos isso para a realidade da igreja. Há um grande perigo quando nós amamos uma igreja
ideal. E ao amarmos uma igreja ideal, somos incapazes de amar a igreja real. Porque há uma grande diferença entre a igreja que nós idealizamos e a igreja que existe. Há uma grande diferença na igreja que nós criamos na nossa cabeça e a igreja composta de pessoas reais, de pecadores reais, de pessoas falhas, de pessoas fracas, de pessoas que têm os seus vícios e as suas virtudes. Porque no mundo real as coisas não são do jeito que nós queremos. No mundo ideal, sim, tudo acontece do nosso jeito. No mundo real, adivinhe, a realidade não se dobra à sua vontade. Por mais que a gente às vezes tente fazer com que as coisas sejam do jeitinho que a gente quer. Mas você sabe que isso é impossível. E há um grande perigo em amarmos uma igreja ideal. Mas as Escrituras nos chamam a amar não uma igreja ideal, mas ela nos chama a amar a igreja pela fé. E há uma diferença entre amar a igreja pela fé e amar uma igreja ideal. A igreja ideal só existe na nossa cabeça. Ela não existe no mundo real. A igreja da fé existe no mundo real. Mas ela não é aquilo que ela será um dia. Nós amamos a igreja hoje, no presente, com as suas falhas, com os seus problemas, com os seus pecados. Mas nós a amamos na certeza daquilo que um dia ela será. E nós temos a certeza de que ela será isso que nós esperamos e que é revelado nas Escrituras, porque Cristo nos garante que será assim. O próprio Jesus é quem nos afirma que um dia essa igreja será sem manchas e sem máculas, sem rugas. Ele garante isso. Essa certeza é mais certa do que a realidade que o sol se levantará amanhã. Nós podemos ter certeza que a igreja será um dia da forma como Cristo a tornará. E por isso nós somos chamados a amar ela pela fé. Não por aquilo que nós vemos hoje, mas por aquilo que ela será um dia. Porque a igreja real, meus irmãos, você já deve ter percebido isso. Se você não percebeu, eu não sei em que mundo você vive. Mas a igreja real, ela é composta de pessoas reais, de pecadores reais. E há problemas reais. Muitas das vezes a igreja real será desconfortável. Muitas das vezes conviver na igreja real será difícil, porque as coisas não serão do jeito que você idealizou. Mas nós somos chamados a amar essa igreja, porque Cristo a ama. E porque você faz parte dela. E porque nós caminhamos não por aquilo que nós vemos, mas nós caminhamos pela fé. E isso envolve a maneira como nós nos relacionamos com a igreja também. E isso é importante porque nós estamos chegando ao final de uma série na qual talvez possamos ter idealizado uma visão de igreja. Uma igreja onde os membros cuidam uns dos outros, onde há harmonia, onde nós nos importamos uns com os outros, discipulamos uns aos outros. Uma igreja onde há uma liderança madura, bíblica, fiel. Onde há uma igreja onde há uma liderança que não lidera com ambições egoístas, mas de maneira altruísta e voluntária. E no mundo real as coisas nem sempre são assim. No mundo real, as virtudes estão misturadas com os vícios. Até as melhores das intenções são manchadas pelo pecado que ainda resiste em nós.
Mas isso não é um chamado para que a gente desanime. E então, olhemos e falemos, estamos pensando e descrevendo uma igreja que nunca vai existir. Não, ela vai existir. Um dia ela será perfeita. Assim como um dia nós seremos perfeitos em Cristo também. Assim como um dia o pecado não habitará mais nesse corpo fraco, mortal. Assim como um dia teremos um corpo glorificado. Um dia a igreja também será a noiva perfeita de Cristo. E até lá, nós amamos ela do jeitinho que ela é. Com os seus erros, com as suas falhas, com os seus problemas, com as suas lutas, mas com aquilo que garante que ela será, como a palavra descreve, o próprio Cristo que edifica a sua igreja. Então, diante daquilo que nós falamos nas últimas semanas, eu quero convidar vocês, meus irmãos, a tentarem fazer um esforço, não de idealizar uma visão de igreja, mas de olhar com os olhos da fé para aquilo que Jesus nos chama a experimentarmos como seu povo. Olhando para tudo aquilo que nós já falamos nas últimas semanas, na imersão de ontem, eu quero tentar trazer um retrato do que seria uma igreja saudável. A ideia é que nós tentemos olhar uma foto com o objetivo de que a gente consiga enxergar com o que se pareceria uma igreja madura, uma igreja saudável, uma igreja que se submete aos padrões bíblicos. E é interessante que no texto em que nós lemos, Paulo, ele se descreve como alguém privilegiado. Alguém que teve o privilégio de ter sido separado, ainda que seja o menor dos santos. E algumas pessoas vão dizer que essa visão de Paulo, ela não é uma falsa humildade. Se você vê a maneira como Paulo vai se descrevendo, primeiro ele se considera o menor dos apóstolos. Depois, mais à frente, em escrevendo aos Efésios, ele se considera o menor dos santos. E aí, ao final da sua vida, ele vai se descrever como o pior dos pecadores. Então, há claramente uma convicção em Paulo, quanto mais próximo ele está de Cristo, mais ele reconhece sua verdadeira natureza. Então, essa visão de Paulo, se descrever como menor dos santos, não é um tipo de falsa modéstia ou de falsa humildade. É realmente o reconhecimento de alguém que, caminhando com Cristo, entende de onde foi tirado. E Paulo, ainda que esteja nessa posição de ser o menor dos santos, ele entende que ele foi separado com um grande privilégio de poder anunciar a mensagem do Evangelho aos gentios. Esse Evangelho, segundo Paulo, ele diz respeito às insondáveis riquezas de Cristo. Isso é, que através da morte e da ressurreição de Jesus, os nossos pecados são perdoados. Nós somos justificados pela graça mediante a fé. E então nós temos ousadia e acesso a Deus por meio dessa fé em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Essa é a riqueza que Paulo está anunciando. O Evangelho que nos salva pela graça. Antes, nós estávamos separados de Deus, condenados pelo nosso pecado, nós éramos merecedores da santa e justa ira de Deus. Mas por meio de Jesus, nós temos acesso a uma grande salvação. Pelo seu Filho, Deus nos redime, nos perdoa, nos limpa e nos acolhe na sua família. E tudo isso com um propósito de que o nosso relacionamento com Deus possa ser restaurado. E isso é muito interessante. John Piper, ele tem um livro chamado Deus é o Evangelho. E é muito interessante porque no mundo marcado pela teologia da prosperidade, que nos diz que se você vier a Deus, Ele te dará bênçãos,
Você vai parar de sofrer, você vai receber bênçãos materiais, você vai ganhar um monte de coisa boa. O Piper nos lembra que a maior bênção do Evangelho é o próprio Deus. O Evangelho é Deus nos salvando para si mesmo. É Deus restaurando o nosso relacionamento com Ele. A maior bênção que nós recebemos na salvação não é que você não vai mais para o inferno. Não é que você foi justificado. Não é que você foi perdoado. Não é que você foi redimido e adotado. Todas essas são bênçãos maravilhosas. Mas o objetivo de todas essas coisas, de sermos perdoados, justificados, redimidos, adotados, é para que nós possamos nos relacionar com Deus. A justificação não é um fim em si mesmo. Nós precisamos ser justificados porque somente os justos estarão na presença de Deus. Nós precisamos ser perdoados porque somente os santos estarão na presença de Deus. E é por isso que Jesus morre em nosso lugar. Para que a ira de Deus fosse aplacada, os nossos pecados perdoados. E que nós pudéssemos então, como o autor de Hebreus vai dizer, tendo acesso pelo novo e vivo caminho, aberto pelo sangue de Cristo, pudéssemos nos colocar diante do trono da graça com ousadia. Porque agora nós temos acesso a Deus. E essa é a maior bênção que o Evangelho nos dá. É o próprio Deus. A bênção que Jesus pode dar para as nossas vidas não é que Ele vai curar a sua doença, não é que Ele vai transformar a sua vida financeira, não é que Ele vai trazer o seu amor de volta em 3 dias. Não tem essa promessa nas Escrituras. Você acha ela em outros lugares, nas Escrituras não. Não é de que você vai deixar de sofrer, que você vai ter uma vida de muitas bênçãos. Não. O Evangelho não nos promete nada disso. Nos promete que nós teremos Deus. Se nós crermos em Cristo de todo o nosso coração, que Ele viveu a vida perfeita que nós não poderíamos viver, que Ele morreu em nosso lugar para perdoar os nossos pecados, se nós nos arrependemos e confiamos na morte de Cristo, nós podemos ter a Deus, e isso é a maior bênção que nós poderíamos desejar. Só que Deus é tão bom, que Ele também nos dá outras bênçãos, que comparadas a Ele mesmo são muito pequenas. É esse evangelho que Paulo diz que ele tem o privilégio de anunciar aos gentios. Mas tem mais. Paulo nos diz que esse evangelho, antes ele era um mistério. Ou seja, ele estava oculto em Deus, mas agora foi revelado por meio de Jesus. E esse mistério que estava oculto em Deus, é que por meio de Jesus, Deus está formando um novo povo, composto por judeus e gentios. Esse era o mistério que estava oculto. Esse é o propósito de Deus em Cristo, ao qual Ele revelou que agora Ele está edificando a sua igreja, um povo diverso e unido, um povo composto por judeus e gentios, por homens e mulheres, por ricos e pobres, por escravos e livres, por negros e brancos, por iletrados e por doutores. Esse é o povo de Deus, que Ele está edificando por meio de Cristo Jesus. E Paulo nos diz que esse povo, a igreja, ela hoje revela a multiforme sabedoria de Deus. Por meio da igreja, Deus está revelando a sua sabedoria para o mundo. A sua multiforme sabedoria, como Paulo vai dizer. Ele olha para a sabedoria de Deus como um diamante cheio de facetas, né? E ele diz que essa igreja, meus irmãos, a igreja real, cheia de defeitos, falhas, essa igreja revela para o mundo
revela inclusive para os anjos. Ela manifesta a sabedoria de Deus. Essa sabedoria é revelada através da igreja. A igreja torna a sabedoria de Deus conhecida. E que sabedoria é essa? A sabedoria de que desde a eternidade Deus estabeleceu em Cristo o propósito de criar para si um povo, como eu já falei, composto de judeus e gentios. Um povo que pela fé em Jesus seriam regenerados e não viveriam mais de acordo com os padrões desse mundo. A igreja manifesta a sabedoria de Deus ao refletir a verdade do Evangelho em suas vidas. Vidas essas que agora são chamadas para manifestarem a glória de Deus. Vidas essas que agora são chamadas para viver em unidade, em amor, mesmo em meio a uma diversidade. Pessoas que são chamadas às práticas de boas obras, que revelarão o amor de Deus para esse mundo em trevas, e a viverem como uma comunidade escatológica. Uma comunidade que vive no presente a realidade do fim. Uma igreja que antecipa para o mundo de hoje parte daquilo que será na eternidade. Uma igreja que é chamada a refletir nestes dias a realidade futura daquilo que ela será. A igreja é chamada para ser um povo que desafia a lógica desse mundo. Ela é chamada para ser um reino de cabeça para baixo. De cabeça para baixo em relação a esse mundo. Um reino onde o menor é o maior. Um reino onde aquele que lidera é o que se faz servo. Um reino onde é perdendo que se ganha. Um reino onde é doando que se recebe. Um reino onde nós somos chamados a abrir mão. E ao abrirmos mão, nós recebemos bênçãos infindáveis. Somos chamados a perder a vida para ganhá-la. Somos chamados a esquecermos de nós mesmos. Somos chamados a carregarmos uma cruz. Somos chamados a viver não mais de acordo com o padrão desse mundo. Não mais revidando, mas dando a outra face. Não mais nos vingando, mas orando por aqueles que nos perseguem. Não mais mentindo uns para os outros. Não mais nos irando, mas caminhando com paciência, amor e perseverança. Quando a igreja vive de acordo com o Evangelho, ela confunde esse mundo. As pessoas fora não conseguem compreender como é que é possível. Gente tão diferente, gente que dividida. Essas pessoas eram para se odiarem. Mas elas estão se amando. Quando a igreja reflete o Evangelho, ela revela a sabedoria de Deus. A sabedoria que é loucura para esse mundo. A sabedoria que para esse mundo parece doideira. É a sabedoria do Evangelho, do Cristo crucificado. É esse povo que Cristo está edificando. Um novo povo que manifestará o seu caráter e a sua glória. E eu e você, meus irmãos, somos chamados a viver a vida de igreja de tal forma que nós venhamos a manifestar essa multiforme graça de Deus, essa multiforme sabedoria de Deus para esse mundo que está em trevas. É claro que a igreja nem sempre vai refletir essa sabedoria
de modo perfeito. Nem sempre ela será um retrato fiel daquilo para o qual ela foi chamada para ser. Porque deste lado da eternidade, meus irmãos, o pecado ainda se faz presente entre nós. De tal forma que a igreja que deveria manifestar a sabedoria de Deus de modo claro e vibrante para esse mundo, muitas das vezes acaba sendo apenas um reflexo opaco, turvo, daquilo que ela deveria manifestar. Mas não desanime, meus irmãos. Como eu falei, nós somos chamados a amar a igreja pela fé. E você sabe que a vida cristã não é vivida por aquilo que nós vemos. Nós não somos chamados a caminhar por vistas. Nós somos chamados a caminhar pela fé, confiando nas promessas que Cristo nos fez. E Jesus promete edificar a sua igreja. Jesus promete que irá limpá-la. Jesus promete que irá lavá-la. Jesus promete que irá restaurá-la. Jesus promete que um dia irá apresentar a igreja sem manchas e sem máculas diante de si mesmo. E Ele está fazendo tudo isso hoje mesmo, meu irmão. Hoje mesmo, Jesus está no meio do seu povo. Hoje mesmo, ao ouvirmos a palavra sendo pregada, nós estamos sendo edificados ao redor dessa palavra. E como você ouvirá essa palavra hoje? Como você responderá a ela? Responderá a ela com fé na palavra de Jesus, no que Cristo nos promete por meio da sua palavra? Ou responderá a ela com desconfiança, com ceticismo? Responderá a ela com a dúvida? Será? Será que vale a pena amar mesmo essas pessoas? Será que vale a pena servir a essas pessoas? Será que vale a pena ser ferido por essas pessoas? Será que vale a pena correr o risco? Nós temos uma certeza, meus irmãos. Jesus está edificando e embelezando a sua igreja. E Ele chama cada um de nós, a mim e a você, a nos envolvermos nesse trabalho. E a pergunta que eu te faço é: você vem? Você está disponível? Você está disposto a amar a igreja, não pelo que os seus olhos veem, mas pela fé no que Cristo disse que ela seria? Esse povo edificado sobre a rocha, Cristo, que tem por fundamento os apóstolos e os profetas, aonde cada pedra está sendo colocada, cada cristão, como pedras que vivem, estão sendo colocados para serem edificados, para serem o templo e morada de Deus por meio do Espírito, para serem o sacerdócio que oferecem as suas vidas como sacrifício a esse Deus que tudo fez por nós. Esse é o chamado que Cristo te convida a amar a igreja real, não a igreja ideal. Dietrich Bonhoeffer, teólogo e pastor alemão, dizia que se nós amarmos a igreja ideal mais do que a igreja real, nós nunca teremos a igreja ideal e nós destruiremos a igreja real. Quando nós colocamos os nossos ideais irreais sobre a igreja, nós destruiremos a igreja. Quando nós achamos que a igreja tem que ser do nosso jeito, da nossa forma, que ela tem que ter a forma do Mateus, não de Cristo. Quando nós colocamos essas imposições sobre a igreja, nós a destruiremos. Se nós amamos a igreja ideal mais do que a igreja real, você está amando uma estátua, você está amando algo que não existe.
Cristo nos chama para amar a igreja real, a igreja pela qual ele morreu, a igreja pela qual ele deu o seu sangue. Essa igreja que manifesta a sabedoria de Cristo para esse mundo. E agora pensando em tudo aquilo que nós ouvimos nas últimas semanas, nos nossos últimos 4 sermões, sobre o trabalho dos membros, sobre o trabalho dos diáconos, sobre o trabalho dos presbíteros, como é que essa realidade se manifesta na vida da igreja? Como é que seria uma igreja que reflete essa sabedoria? Como é que seria uma igreja que reflete essas verdades? Se nós pensarmos nos membros da igreja, nós veríamos um corpo diverso, de pessoas distintas umas das outras, de pessoas diferentes umas das outras, de contextos diferentes, realidades diferentes, vivências diferentes, etnias diferentes. Um corpo diverso, mas um corpo unido, que tem um só Deus, que tem um só batismo, uma só fé, um só Senhor, que é unido não com base em questões carnais e meramente humanas, mas que é unido pela fé no sacrifício de Cristo e que agora vive debaixo dos padrões do reino de Deus. Uma comunidade que reflete os princípios da nova vida em Jesus. Uma comunidade aonde cada membro assume a responsabilidade por cuidar e supervisionar a fé uns dos outros. Uma igreja aonde cada membro discipula e cuida do seu irmão, exercendo aqueles que são chamados mandamentos de mutualidade, os famosos uns aos outros do Novo Testamento. E aí, quando você chegar em casa, você joga lá no Google, joga no ChatGPT, talvez vai ser mais rápido. Liste para mim, dá boa noite para o chat, né, para você ser educado. Boa noite, chat. Liste para mim todas as vezes que a expressão uns aos outros aparece no Novo Testamento. Aí, se for um ChatGPT crente, ele vai te dar a resposta certa. Se não for tão crente, vai faltar algumas coisas. Mas você vai ver lá quantas vezes aparece a expressão uns aos outros. Quantas vezes ela diz assim, amem uns aos outros, perdoem uns aos outros, sejam hospitaleiros uns com os outros, exortem uns aos outros, encorajem uns aos outros. E por aí vai. E aí você sabe o que é fundamental para que você consiga viver esses mandamentos na sua vida? Que você viva com outros. Você sabia que se você caminha sozinho, você não consegue amar o outro? Você não consegue exortar, você não consegue encorajar, você não consegue aconselhar, você não consegue advertir, você não consegue amar. É mais fácil viver a vida cristã sozinho. Só que é impossível viver a vida cristã sozinho. E uma igreja que entende o que Cristo nos chamou para ser é uma igreja onde os membros assumem essa responsabilidade por cuidar uns dos outros. Uma igreja onde cada um se importa com a vida espiritual do seu irmão. Você está crescendo na fé, você está conhecendo a Jesus, você está aprendendo mais sobre Deus, como eu posso orar pela sua vida. Uma igreja que se importa com o testemunho dos seus irmãos, aonde nós não vivemos de maneira individualista, e apenas como consumistas que vão na igreja, como quem vai num shopping. Consome o que quer e vai embora. Mas nós nos envolvemos uns com os outros. Nos relacionamos uns com os outros. Amamos até aqueles que são difíceis de amar. Amamos aqueles que talvez vão pisar no nosso calo. Amamos aqueles que um dia foram como nós, indignos do amor de Deus, mas que pela graça Cristo ainda assim nos amou
E é dessa forma que somos chamados a amar uns aos outros, não porque eles merecem, mas porque Cristo também os amou. Como amou a você e a mim. Uma igreja onde há encorajamento, a fé e as boas obras, aonde as pessoas desejam viver juntos. Uma igreja que cresce em unidade e que, ao crescer em unidade, reflete o amor de Cristo. Vocês sabiam que Jesus orou pela unidade da igreja, gente? Se Jesus orou pela unidade da igreja, é porque isso é importante para ele. E nós devemos lutar pela unidade da igreja. Jesus orou para que nós fôssemos um, como ele e o Pai são um. E, inclusive, Jesus disse que quando nós fôssemos um, o mundo creria que o Pai o enviou. Uma igreja que não vive em unidade é uma igreja que é incapaz de testemunhar o Evangelho. Uma igreja unida é uma igreja que demonstra o poder do Evangelho. Por isso, a unidade é importante. Por isso, Jesus orou pela unidade. E à medida que essa igreja cresce em unidade, em maturidade, os membros vão cuidando uns dos outros, vivendo a vida em comum juntos. E a igreja começa a tornar o Evangelho visível por meio dos seus relacionamentos. A igreja, meus irmãos, é o local onde o Evangelho será manifestado de maneira visível para esse mundo. A igreja deve refletir o Evangelho nesse mundo. E como ela faz isso? Por meio dos seus relacionamentos. Relacionamentos onde há graça, onde há perdão, ao invés de amargura, inveja e ressentimento. Relacionamentos onde somos capazes de exercer o perdão antes do ofensor nos pedir perdão. Onde nós somos capazes de caminhar mais uma milha, dar a outra face. Relacionamentos onde o Evangelho está presente nas conversas. Onde nós falamos, sim, sobre futebol. Falamos, sim, sobre o último seriado que você assistiu. Falamos sobre as coisas da vida, mas também compartilhamos uns com os outros os fardos espirituais. Também falamos sobre Jesus, também oramos uns com os outros, também cuidamos uns dos outros. Quando a igreja entende o chamado que Cristo nos deu, ela compartilha o Evangelho com alegria e confiança para um mundo sem esperança. E quanto à liderança da igreja, falamos sobre os membros, nós podemos ver uma liderança aonde olhamos para os diáconos que nós falamos, que são servos dos santos, que cuidam das necessidades materiais da igreja e que refletem o caráter de Cristo. Homens e mulheres maduros, que prezam pela unidade do corpo, que absorvem os conflitos ao invés de reverberá-los. Homens e mulheres que amam a igreja ao servi-la. Diáconos que reconhecem a prioridade do ministério da palavra e que servem de auxílio para que não existam obstáculos ou empecilhos para o crescimento e para o ministério da palavra. E com isso a igreja vai sendo edificada. E o que falar dos presbíteros ou pastores? Que não são vistos como pessoas estranhas ou acima do rebanho e da membresia. Não são vistos como super santos, como celebridades ou como donos do rebanho. Mas são irmãos que lideram como servos, que ensinam a palavra com fidelidade, que alimentam o rebanho com um alimento fresco e nutritivo da palavra de Deus. Que lideram não pela imposição, pelo autoritarismo, como ditadores, mas lideram pelo exemplo e por um caráter que reflete a Cristo. Homens que lideram em conjunto, que são pastoreados uns pelos outros, e que ao pastorearem a igreja,
de maneira plural, trazem muitos benefícios para o corpo de Cristo. Homens maduros na fé, que refletem o pastoreio e o cuidado do bom pastor. Jesus, que é o modelo máximo para o exercício do seu ministério. Homens que estão empenhados em formar e capacitar novos líderes, que irão continuar a propagar a mensagem do Evangelho à próxima geração. Pastores que estão preocupados com o avanço do Evangelho e com o cuidado do rebanho, e não consigo mesmos e com suas próprias agendas. Não estão procurando fazer um nome para si, mas tornar o nome de Cristo conhecido. Que não estão construindo impérios pessoais, mas que como servos estão ajudando a edificar o reino de Cristo. Tudo isso parece muito longe da realidade para você, meu irmão? Parece até que eu acabei de descrever uma visão ideal de igreja, né? Mas não, meus irmãos. Quando nós somos impactados pelo Evangelho, quando o Evangelho está presente na igreja, quando nós fomos transformados e regenerados por Cristo Jesus, quando nós nos submetemos à palavra de Deus, essa é uma realidade possível, que eu e você podemos experimentar e viver como igreja. Não é um mundo ideal, como cantaria o Aladim com a Jasmine, né? Mas um mundo real. Um mundo que é possível por meio de Cristo. Uma realidade que é garantida, que nós podemos falar dessas realidades futuras como se já fossem presentes. Paulo faz isso o tempo todo. Lê as epístolas. Lê Coríntios. Veja como Paulo fala àquele povo. Vocês são santos. Sério? Os coríntios? Paulo, você está falando que eles têm o problema de um cara que estava dormindo com a esposa do seu pai no meio deles. Essa igreja é santa? E Paulo olha essa igreja com os olhos da fé. Ele diz, sim, Jesus já os fez santo. Então vivam de acordo com essa realidade. Por isso vocês precisam expulsar esse cara do meio de vocês. Para que vocês vivam a realidade do que Cristo já fez. Meus irmãos, Jesus está nos chamando para vivermos de acordo com aquilo que Ele já nos tornou, para sermos o povo que Ele já garantiu que nós seremos, para refletirmos no presente a realidade do futuro. A unidade e o amor da igreja refletem a sabedoria de Deus para esse mundo. E viver dessa forma, quando a igreja vive dessa forma, essa será uma vida extraordinariamente ordinária. Não será uma vida de grandes coisas acontecendo, grandes milagres, grande poder, grande mover de Deus no nosso meio. Mas será uma vida onde os membros caminham uns com os outros, carregando os fardos uns dos outros, onde a gente vive a vida comum do dia a dia, amando, servindo, perdoando. Essa é a presença, esse é o sinal da presença de Deus em nosso meio, da presença do Espírito em nosso meio. Não grandes coisas e grandes milagres acontecendo. Pelo menos não aos nossos olhos humanos, porque é um grande milagre perdoar uma ofensa. É um grande milagre caminhar com alguém que te feriu. É um grande milagre amar gente que não merece. É um grande milagre parar de pensar só em nós mesmos e gastar o seu tempo para ajudar um irmão que está precisando. Isso são coisas extraordinariamente ordinárias, mas que quando Cristo está edificando a sua igreja, são coisas comuns e belas. São coisas que mostram a presença
de Jesus. Uma igreja que reflete a sabedoria de Deus, como é o retrato de uma igreja assim? É uma igreja comum, meus irmãos. Mas, ao mesmo tempo, essa igreja será um universo totalmente diferente, porque ela está trazendo uma realidade diferente para esse mundo, a realidade do Espírito, a realidade daquilo que foi inaugurado por meio de Cristo Jesus, a realidade das últimas coisas. A igreja está antecipando o futuro para o presente. Ela está refletindo a cidade de Deus no meio da cidade dos homens. E essa não é uma realidade ideal. Essa é a realidade da fé. É a realidade que Jesus promete para nós. É a realidade daquilo que Cristo está fazendo em nosso meio. Jesus está edificando essa igreja. Jesus está embelezando essa igreja. Jesus está fazendo isso por meio do seu evangelho e do seu Espírito. E a nós, meus irmãos, Ele está nos convidando para que eu e você sejamos parceiros dele nessa empreitada. Possamos ajudar a igreja na sua edificação. Não amando uma igreja ideal, um mundo de fantasia que só existe na nossa cabeça, mas amando a igreja da fé. A igreja que Cristo torna possível por meio do seu sangue, por meio do seu evangelho. A igreja que é garantida que será uma verdade, porque o próprio Jesus garantiu. E o que ele garante acontecerá. E nós podemos ter certeza que vale a pena se desgastar e amar essa igreja. Vale a pena investir nessa igreja. Vale a pena cuidar, amar e ser amado. Vale a pena correr o risco de se ferir, de se frustrar. Vale a pena correr o risco de ferir outras pessoas também. Mas se Cristo está em nosso meio, haverá perdão, haverá restauração, haverá reconciliação. Se Cristo está edificando a sua igreja, e Ele está, essa igreja será aquilo que Ele garantiu para nós que seria. E eu te convido, meu irmão, a amar essa igreja pela fé e a se envolver com essa igreja que Cristo está edificando. Quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos orar. E eu quero lembrar que eu esqueci de avisar que após encerrar o nosso culto a gente vai ter um parabéns para os aniversariantes de julho e de agosto. Então, acabou o culto, a gente vai ali para fora, você que fez aniversário em julho e agosto, a gente vai orar pela sua vida, a gente vai cantar parabéns, a gente vai ter um tempo de comunhão. Tá? Mas vamos orar ao Senhor. E assim que orarmos ao Senhor, será encerrado o nosso culto. Mas que você reflita e que você possa digerir essa mensagem ao longo da semana.